Olá, galerinha angelical! Estamos aqui no sabadão. Vou encontrar a Lívia com cara de sono de que acabou de acordar. Mas estamos aqui, sempre firmes, fortes. Hoje é o dia 24 do Plano da Prosperidade, nossa jornada de 40 dias. Hoje a gente vai ter o Rafis aqui com a gente. Se você ainda não começou o plano ou se você pulou um dia, você pode recomeçar do início a partir do nosso blog. Não tem www, é http põe planoprosperidade.blogspot.com planoprosperidade.blogspot.com. Se você não está conseguindo abrir no seu celular ou no seu tablet o post do dia e os comentários, basta você descer as últimas 10 postagens e você vai encontrar visualizar a versão para a web. Então é como se você estivesse no seu computador. No computador sempre funciona. É que às vezes dá uma zica lá quando a gente está no celular, mas você mesmo assim consegue participar. Vamos ver se o Rafis já chegou para entrar aqui com a gente. Então, gente, eu também pulei um dia. Eu pulei um dia também. Apesar de que eu acho que ainda tá funcionando. Eu tô vendo tantas coisas acontecendo, ganhei tanto presente. Mesmo estando fechado lá no site, eu tô recebendo 2, 3 novos clientes todos os dias. Tá acontecendo coisas maravilhosas durante esse plano. Porque eu mesmo assim eu tô desenvolvendo como se eu estivesse escrevendo, falando aqui com vocês todo dia. Mas eu acabei pulando um dia, então eu recomecei o plano também, porque eu deixei de escrever no meu caderno. Oi, Rafis. Oi, Liv. Oi, gente. Então hoje vamos para a frase 24. Estamos indo bem. Né? Tava contando para eles que eu pulei um dia de Eu vi você escrever falando. no caderno. Mas enfim, vamos lá. A frase de Vamos. hoje. Pela consciência que tenho do meu verdadeiro eu, do meu ser crístico, como a minha verdadeira fonte, eu derramo em minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância do espírito. Essa substância é o meu suprimento, e assim a minha consciência da presença de Deus é o meu suprimento. Então, vamos ler mais uma vez. Pela consciência que tenho do meu verdadeiro eu, do meu ser crístico como a minha verdadeira fonte, eu derramo em minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância do espírito. Essa substância é o meu suprimento. E assim a minha consciência da presença de Deus é o meu suprimento. Aí eu coloquei um texto complementar que veio do mesmo autor, mas veio um livro diferente dele, né? Eu escrevi o texto, mas foi baseado no livro dele, que é Nothing is Too Good to Be True, que também é do John Randolph Price, que é Nada é Muito Bom para Ser Verdade, é um outro livro dele. Todos os livros dele são fantásticos, é que eu não sei, o Rafis deve saber quantos que estão no Brasil traduzidos. Dois. Dois, qual que tá? John, do John Randolph Price, até então, que resta em algumas lojas, é o Livro da Abundância, que vocês sabem que já está sendo esgotado, porque vão parar de publicar. E o Código de Jesus. Ah, isso eu também tem, então amanhã acho que eu vou trazer algumas frases dele, então. Então, esse que é o texto complementar a respeito dessa frase. Remova todas as ideias e imagens de que Deus está separado de você e de que ele é um justiceiro, punidor, ciumento, um rei raivoso demandando presentes e favores e se vingando de quem não o agrada ou comete erros até mesmo sem perceber. E se a gente for olhar a história, né, da igreja e tudo mais, eles colocam isso mesmo na nossa cabeça desde os tempos mais antigos, que Deus é ciumento, punidor, um justiceiro que vai punir a gente, vamos ser enfiado Castigar, na dar para o inferno. isso, por eternidade, porque cometeu um erro. Às vezes eles falam assim, que até pessoas, uma vez eu ouvi um cristão falando isso, que até pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mesmo assim vão queimar no inferno, né? Olha só as coisas que colocam na cabeça. Por que Deus ia fazer uma pessoa queimar no inferno se eles não têm culpa de nunca ter ouvido, porque eles moraram a vida toda no Oriente, por exemplo? Então, Sim. então Deus é absoluta bondade e amor. Ele nem conhece o conceito de pecado porque não existe pecado dentro dele.
Então, lembra que a gente estudou no efeito sombra? A gente só consegue enxergar aquilo que a gente tem dentro, né? Mesmo que você não tenha aquela má qualidade desenvolvida, a gente só consegue enxergar se a gente tem aquela raiz dentro da gente. Deus não tem essa raiz de maldade, então ele não pode conseguir nem enxergar um pecado. Acredito até que seja por isso que ele fez os anjos intermediários, né, entre a gente, para a gente conseguir se comunicar mais facilmente com ele, porque a dimensão dele é tão superior que a gente não consegue nem compreender. Então, o que ele diz é assim, que para ele não existe pecado, porque dentro dele não existe isso, por isso que ele não enxerga isso na gente, então ele não conseguiria nem compreender o pecado, porque não existe pecado dentro de Deus. Ele é amor incondicional. E a sua consciência se individualiza em você, em mim, no Rafos, em cada um de nós. Em cada um de nós existe paz, alegria e prosperidade para serem vividas ao máximo. Aí ele coloca algumas afirmações que são bem legais. Ele fala assim: Deus é a consciência infinita do universo e se expressa individualizada em mim. Assim, a consciência do amor está ancorada em mim, e assim eu permito que ela se expresse, atraindo somente relações amorosas e maravilhosas para a minha vida. Então, lembra que a gente falou que a abundância, a prosperidade não é só dinheiro, é tudo, né? A gente conversou Tudo. com a Marcela também, o Rafa. Aí ele fala assim: a consciência da perfeição está ancorada no meu corpo, portanto, eu permito que ela se expresse em cada célula e órgão do meu corpo, trazendo saúde invencível. Então, ele está ancorando, né? Ele está trazendo a consciência divina do amor, da perfeita saúde. Ele diz assim: a consciência da prosperidade, que prospera cada semente em árvores inteiras, que renova a natureza e o ar e a água, e faz expandir as galáxias para sempre, esta consciência está individualizada em mim também. Portanto, imagino agora essa luz, e imagino que ela traga moedas de ouro etéricas ao redor de mim. Olha só, imagina isso agora, fecha os olhos, que nem a Verinha falou. Imagina toda essa luz que prospera o universo, que faz as galáxias se expandirem infinitamente para sempre. Está criando várias moedinhas de ouro etéricas ao seu redor, se multiplicando as pessoas que estão ao seu redor também. Você está se abençoando e abençoando todas as pessoas ao seu redor. Então imagina isso agora. Aí ele diz assim: eu sou a identidade da riqueza individualizada e eu a expresso constantemente. Eu sou a identidade da alegria individualizada e eu a expresso constantemente. Eu sou a identidade do sucesso individualizada e eu expresso constantemente. Eu sou a identidade dos relacionamentos amorosos individualizada e eu a expresso constantemente. Eu sou a identidade da saúde individualizada e eu expresso constantemente. Você pode criar essa afirmação com tudo que você quer criar na sua vida. Você repete que você é a identidade da coisa que você quer manifestar e que você a expressa constantemente. Era isso que eu queria trazer para vocês de complemento, porque vai ficar mais fácil de vocês meditarem nessa frase e trazerem coisas novas além do que está escrito ali. Não, eu adorei essa frase, achei show de bola. E a gente tá super conectado hoje, porque você falou de igreja, de pensamentos que organizações religiosas colocam de forma limitante na cabeça das pessoas. E eu separei alguns textinhos do livro da Abundância, bem no comecinho do capítulo 1, e também eu trouxe uma frase de Masaharu Taniguchi para falar sobre isso. Porque tem muitas palavras que os pastores, padres, que a Bíblia em si fala, que na verdade elas foram modificadas. Eles falam que é uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro da Abundância, um pedacinho, só para vocês perceberem como que as coisas elas foram deturpadas negativamente ao decorrer das eras. Então, assim, tem um nome de um bispo francês aqui que eu não sei como que se fala, então eu vou falar do jeito que está escrito aqui. Mas vai estar valendo também. Ele diz assim: no entanto, por volta do ano 180 da era cristã, Irineu, ou Santo Irineu de Leão, nascido em 130 e morreu em 203, olha os anos, gente, as eras.
bispo de Lyon, França, atacou o pensamento independente e todos os ensinamentos relativos à singularidade de Deus com o homem, acreditando que uma consciência espiritual, bem como uma união pessoal com Deus, fossem arruinar a autoridade dos padres. Ele lançou sua fúria ao gnosticismo. Gnosticismo, gente, é um sistema de pensamento de nova era, que estuda os conhecimentos espirituais, lei da atração, formas de pensamentos, já existe há anos e anos e décadas atrás. Daí diz assim, na sequência. Primeiro, Irineu editou os 5 volumes conhecidos como Contra as Heresias, e em seguida estabeleceu as escrituras que deveriam ser aceitas, ele escolheu o que deveria ser aceito, escolhendo palavras que dessem amparo às suas exigências por um dogma estabelecido. Ou seja, ele separou ali os pedaços que para ele eram convenientes, mudou esses pedaços para poder controlar a humanidade, as pessoas na época, porque ele percebeu que esse pensamento independente de conexão com Deus estava destruindo o poder da igreja. Então eles editaram as escrituras para poder controlar as pessoas através do medo. E na sequência ele diz assim: iniciou-se nessa época a mudança na direção da mente de dentro para fora. E o inato poder do indivíduo, porque nós temos o poder inato dentro de nós de manifestar tudo que a gente precisa, e o inato poder do indivíduo foi dado a uma estrutura externa e distante, deixando-o com reduzida autoridade. Então, olhem para vocês verem como que as escrituras foram editadas, como não é como a Bíblia fala que é. E tem muita coisa ali que eles colocaram com base nos pensamentos e ideias deles, do que era conveniente para eles, alguns do que eles entendiam que era verdade na época. Algumas palavras fazem sentido, algumas palavras não têm sentido nenhum, como, por exemplo... Tem um pedaço do trecho do Masaharu Taniguchi que eu quero ler para vocês também, que eu até mandei para a Liv isso, que tem uma frase ali que eu entendi essa frase como uma crítica pecaminosa, mas não tem nada a ver com isso. Depois eu fui pesquisar e o dicionário mostrou que não tem nada a ver com aquilo que eu estava lendo. Quero até subir um pouquinho a barra, gente, para vocês aqui da conversa com a Liv, só para eu ler o trechinho que o Masaharu fala, que é lindo também, que tem super a ver com essa frase que a gente meditou hoje. Diz assim: Deus não envia infelicidades. Deus é nosso Pai e, sendo assim, jamais obriga o homem, seu filho, a ser infeliz. Deus só deseja oferecer felicidade a seus filhos. Se alguém é infeliz, não significa que Deus não lhe tenha oferecido felicidade, porque Deus não dá nada de ruim pra gente. O Filho de Deus, que é assim como o filho pródigo descrito na Sutra do Lótus, fugiu do convívio do pai e afastou-se das graças por ele proporcionadas. O que é pródigo? A gente acha que pródigo é pecaminoso, é o filho errado, aqueles que se rebela contra Deus, mas não é isso. Eu fui pesquisar o significado de pródigo e a conotação que tem é de generoso, dadivoso, bondoso, benevolente, bom, magnânimo, magnificente, rico, profuso, abundante, fértil, fecundo. Então, significa o quê? Que o Filho de Deus é próspero, é rico, é abundante, é ilimitado. Então, a conotação que a Bíblia colocou ali, que seria o lado negativo dessa palavra, significa gastador, esbanjador, desperdiçador, ou seja, aquela pessoa que é perdulária, está gastando demais. Até nessa frase negativa, que está falando que é gastador, esbanjador, a palavra pródigo, ainda assim mostra que se está gastando tanto é porque tem. Então, o Filho de Deus é abundante, é rico, é próspero. E quando ele diz que o filho pródigo retorna à casa do pai, o que eu percebi isso? É quando a gente se reconecta com a nossa essência divina e descobre que Deus dentro de nós é abundância limitada. E a gente sai dessa imagem de crenças limitantes. Isso que é retornar para a casa do Pai. É você descobrir a sua verdadeira essência. É quem você realmente é. A sua essência rica, próspera e abundante. Daí, continuando só esse último pedacinho da parte do Masaharu, que ele fala assim... que o filho pródigo, né, se afastou das graças oferecidas pelo pai. Quando a gente se afasta das graças oferecidas pelo pai, é quando a gente cai nas nossas crenças limitantes, que não são nossas, na verdade, são criadas, né, pelos pensamentos humanos, pelo ego, pelos medos, e é aí que a gente sai da graça que Deus dentro da gente nos proporciona.
Aí a sequência é: essa pessoa precisa conhecer, antes de mais nada, a sua natureza original de filho de Deus. Isso equivale a um filho pródigo retornar para junto do seu pai milionário. É o filho pródigo, que é o filho abundante, rico, voltar para o seu pai milionário, para a sua consciência do seu pai milionário dentro de você. Ele deve tomar consciência da sua posição original e não se considerar um ser insignificante destinado a levar uma vida infeliz. Ninguém está aqui para levar uma vida infeliz, pobre, escassa. Deus não conhece escassez, Deus não conhece pecado, Deus não julga ninguém. O que Deus quer, na verdade, é que a gente volte para a casa dele e se reconecte com a nossa essência e tomemos a consciência de que nós somos ricos e abundantes. Isso que é voltar para a casa do Pai, isso que é o filho pródigo, não é o filho pecaminoso, o filho errado, é o filho abundante que se desviou do conhecimento do seu Deus interior por medos, por distrações do mundo dos efeitos, do mundo da matéria. Mas quando você reconecta com seu Pai milionário, você vê a sua vida ficar milionária em todas as áreas. Então é importante vocês terem isso em mente, que os textos sagrados, né, que evangélicos falam, que algumas religiões falam, na verdade são totalmente modificados e deturpados. Essa não é verdade. Essa não é verdade. Então foi conveniente para o pessoal, na época lá do Irineu, que eu falei para vocês agora há pouco, do livro da Abundância, modificar esses textos para poder controlar as pessoas mesmo, porque eles estavam percebendo que as pessoas estavam fluindo, estavam prosperando e estavam entrando em contato com Deus interior e ninguém estava precisando de ninguém, apenas de Deus dentro de si. E para ele aquilo não estava convincente, não estava conveniente, não estava legal. E daí tem um pedacinho do livro da Abundância que eu gosto muito também, que ele fala que é na corrente desse novo pensamento, da nova era, dessa consciência espiritual, que a gente vai sair da pobreza, da escassez, da ilusão da pobreza e da escassez e se reconectar com o nosso ser divino. Ele diz assim: é na direção dessa corrente de consciência que encontramos a verdade de que Deus é ilimitadamente próspero e nós, como expressões do infinito, possuímos um patrimônio abundante. Ou seja, você é uma individualização de Deus na Terra. Tudo que Ele é, você é. Você tem uma herança ilimitada em tudo. Por essa razão, saiam dos medos, do sentimento de que você é menor do que Deus e que você é uma coisinha insignificante, de que você é um nada, porque você é um filho de Deus. Tudo que Ele é, você é. Tudo que Ele tem, você tem. Vocês dois, você e Deus, são espelhos um do outro. Não tem como separar. É inseparável, é uno, é junto, não tem como dividir você e Deus. Tudo que Ele é, você é. Tudo que Ele tem, você tem. Isso está até no livro da Abundância. Comecem a sentir essa verdade dentro de vocês. Quando vocês começam a sentir isso com o coração, né, como dizem algumas frases, na natureza dos sentimentos, aí sim você vê as coisas acontecerem e dá uma segurança tão grande dentro da gente que realmente as coisas começam a fluir. Como a Liv disse, ela tá ganhando um monte de presente. Eu também ganhei um monte de presente. Ganhei até uma caneta da Grécia hoje, que veio da Grécia mesmo, lindíssima. Tô ganhando presentes com roupas, tô ganhando um monte de descontos. Por exemplo, eu sempre, quando eu vou nos eventos com amigos, eu sempre levo minha água de coco, né? Porque eu não sou de beber. Então, o que acontece? Dessa vez, quando eu cheguei lá, já tinha água de coco pra mim. Isso nunca tinha acontecido, sempre eu que levava. Então, compraram água de coco. Então, tá sendo super presenteado também. Ganhei um presente super especial ontem. Então, assim, é, quando a gente está nessa conexão interior, a gente vê realmente tudo mudar, a sua fisicalidade ao redor muda. Então, não se sintam menos que Deus. Também não quer dizer que não, eu sou mais que Deus, mais que tudo. Não. Você e Deus são unos, um com o outro. Tudo que Ele é, você é. Tudo que Ele tem, você tem. Então, você é uma expressão do Criador aqui na Terra, em todos os planos. E por essa razão, não se sintam menos que Deus é aquele rei que a Lívia disse que está sentado no trono, dando chibata em todo mundo, e todo mundo é inferior a ele. A Deus não é família isso. latina. É, Vai para aquele. não é isso. Por isso que a Lívia disse, leiam o livro da Abundância, peguem PDF, prestem uns para os outros, se vocês puderem morar perto, porque é um livro extremamente importante que fala justamente aí dos conceitos errados, deturpados da igreja, que você só vai encontrar nesse livro. Também não estou dando poder para o livro, não é isso, mas aqui é o mais completo
sobre esses temas que abrangem principalmente o Brasil, porque o Brasil tem muita crença de igreja. Até mais Mesmo, que os outros países, eu acho. verdade, tem sim. Mesmo quem não foi criado na igreja, lembra que a gente conversou do inconsciente coletivo? Então, mesmo assim, essas ideias ficam dentro da gente, mesmo se você não tem consciência delas, elas ficam dentro da gente. E esse livrinho você lê em 2, 3 horas, num dia você lê super tranquilo, lê ele em Super tranquilo. português. Eu tinha lido ele em inglês, mas faz toda a diferença quando a gente lê ele na nossa língua natal também, entra melhor. E eu queria comentar uma coisa do que o Rafa falou, isso daí da igreja. Para vocês entenderem dentro do seu coração, percebe como todo tipo de governo, porque a igreja era o governo da época, né? Então, todo tipo de governo usa do medo para controlar as pessoas. Se vocês assistirem o filme Thrive, ele ganhou prêmio no mundo inteiro e foi traduzido em todas as línguas. Tem de graça no YouTube, Thrive, depois eu coloco aqui o nome para vocês, que está em português no YouTube de graça também, que fala justamente disso, como que o governo controla as pessoas no medo, né? Porque é o jeito mais fácil. Tanto que existem boatos de que talvez o atentado das Torres Gêmeas, por exemplo, foi criado pelo próprio governo, e outras situações também. Até houve boatos de que talvez aquela falta de água potável também não era verdade, que tinham drenado as represas e tal. E faz a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, teve um rapaz aqui que ele ofereceu, inclusive, de colocar um sistema de dessalinização de graça em alguns estados e o governo recusou. Então, e também não é só no Brasil, é em todos os lugares, né? Mas é que eu acho que como a parte religiosa cristã está muito intrínseca no Brasil, então às vezes quando eu vou para o Brasil, se eu fico muito tempo, dá vontade de fazer o plano de novo, porque daí a gente começa a se pegar pensando aquelas coisas de novo, né? Mas claro que nunca vai voltar para trás. Talvez você dê um passinho para trás, fala, nossa, já estou me pegando, mas não tem como um filho de Deus voltar para trás. Então, sempre se você precisar repetir o plano, vai ser mais fácil do que da primeira vez, muito mais fácil de você relembrar, porque a nossa essência divina, mesmo assim, ela é mais antiga, ela existe há íons. Então, uma crencinha dessa vida, da vida passada, não pode fazer muita diferença na alma, se você se reconectar com o seu espírito, que é a sua essência verdadeira, que existe há muito mais tempo antes dessas crenças existirem. Sim, exatamente isso. E é interessante, por exemplo, quando a gente percebe pessoas que se reconectaram com Deus e tudo vem de uma vez só. Eu atendi uma cliente que ela estava prosperando, mas ainda assim estava um pouco mais lento. Estava acontecendo, mas de uma forma muito lenta. E ela estava para casar e tal, e ela trabalhava como coach, acho que até trabalha com isso ainda. E ela veio numa leitura comigo e eu indiquei para ela o livro da abundância. Eu falei, olha, faz o plano da prosperidade, o livro da abundância, para reconectar você com o teu Deus interior e modificar seus padrões negativos de pensamento e trocar uma consciência de falta por uma consciência de prosperidade. Tá bom. Ela começou a ler o livro. Eu acho que ela não terminou nem o primeiro capítulo. Tudo começou a acontecer na vida dela. Ela nem começou a fazer o plano. Ela não precisou. Ela foi uma assessora de São Paulo, viu um vídeo dela de coaching na internet, ligou para ela querendo assessorá-la e empresariá-la. Então ela foi dar entrevista na TV como coaching, ela ficou famosa na cidade dela, ela ganhou a festa inteira de casamento, ela ganhou até o vestido, ela ganhou uma viagem para Miami de lua de mel. Tudo que ela estava querendo, ela estava materializando. Ela falou assim, Rafael, eu estou impressionada, realmente não existe separatividade entre Deus e nós, ela falou para mim. Tudo começou a acontecer para ela. E ela nem precisou fazer o plano. Ela só de ler o livro, aquilo entrou tanto na consciência dela, fez tanto sentido, a alma dela despertou tanto, que tudo veio, boom, de uma vez só. Ela me disse, nossa, eu tô me sentindo até um pouco atordoada, porque eu não sei o que fazer com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E depois assim pra ela, aproveita, desfruta, celebra e seja grata, porque essa é a realidade do Filho de Deus. E ela tá bombando como coach, assim, na cidade dela, deu entrevista em São Paulo, tá sendo assessorada, tá até com fama. Eu fiquei muito feliz por isso, porque ela se reconectou com a essência dela. Então ela estava ali totalmente aberta, ela assimilou aquilo na natureza dos sentimentos e na mente, e tudo veio à tona. Claro que para isso ter acontecido com ela, em algum aspecto ela estava mais aberta, ela estava mais receptiva. Algumas pessoas realmente precisam, a maioria precisa fazer o plano de 40 dias para ir condicionando. Mas no caso dela foi isso, ela leu,
o comecinho do livro e já explodiu tudo positivamente na vida dela. E isso também é um exemplo para vocês não endeusarem o plano, que é só fazendo o plano de 40 dias que eu vou me conectar com o meu Deus interior. Ela não precisou fazer o plano inteiro, ela só de ler aquilo já conectou na mente dela. Claro que o plano é importante, mas para vocês não endeusarem aquilo ali que vai vir dos 40 dias e tudo mais, isso aí é uma ferramenta de como chegar em Deus. Ela, só de ler as palavrinhas ali que ajudam a chegar em Deus, ela chegou na consciência dela. Então, é bacana isso que a Liv disse, que é legal ler o livro e fazer o plano, porque é diferente se você só faz o plano e você não lê o livro. As frases nem vão Não que não vá dar fazer, certo. as frases nem talvez nem façam tanto sentido, né? Isso, porque o livro explica muito também ao decorrer da leitura o significado das frases. Então, quando chega no momento das frases, por ter lido alguns capítulos anteriores do livro, as frases vão fazer sentido. Ah, entendi. Não fica uma coisa complexa, fica uma coisa super compreensível. É. E era isso que eu queria falar. Eu falei bastante. É legal a gente ler os livros também, porque vocês percebem assim, às vezes você lê uma coisa e fala, nossa, é isso, sente verdade no seu coração, porque clicou no seu espírito. Sim, E às vezes a gente lê um livro e fala, ah, não sei, o que que você achou disso? Se a gente começa a perguntar a muita gente, é porque aquilo não está soando verdade dentro do seu coração. Né? Então, todo sim. livro, o Buda falava isso, ele falava pra gente, ele falou, não acredita nem no que eu falo, sempre olha o seu coração e vê se aquilo soa verdade dentro de você, né? Com Então, certeza. é isso. Ler os Então, livros é super importante. E, então e não só assim o livro da abundância, né, Liv? não, Porque a gente muitos conversou, livros são bons. tem aquele que a gente conversou algumas vezes também, ele geralmente é o segundo que eu indico para o pessoal que está trabalhando com prosperidade, que é o da Esther Hicks, né? O Peça será... Ah, peças. Peça, fala, Oi? fala o nome do livro. Não pode É falar. que dá delay, daí a gente fica se interrompendo. Isso, eita, dando delay. Mas pode falar você. O Pécio será atendido. É assim que tá no Brasil? É. Atendido. Eu já vi como concedido, mas estava, acho que era de Portugal. Concedido. Então, não sei, é um dos dois. O Pécio será atendido. O meu tá em inglês, então eu não vou saber exatamente. Mas é da Esther Hicks, que ela canaliza Abraham, que é uma consciência, não é só um ser, é uma consciência de vários seres juntos. E é maravilhoso esse livro também para ajudar, principalmente se vocês estão muito negativos. Vocês falam, nossa, eu não estou conseguindo, porque eles têm umas ferramentas, mesmo de você estando. Eles falam assim, vamos supor que você está muito deprimido, querendo morrer, então você está num degrau ali, então ele te ajuda a subir para o próximo degrau. Então tem ferramentas para você melhorar o seu humor. E lendo esse livro também foi assim maravilhoso para mim. Eu li logo na sequência, quando eu terminei o livro da Abundância, na época lá. E foi maravilhoso para mim, assim, as coisas que a gente manifestou aqui foram, a gente dava risada, assim, nossa, funciona, gente, que isso, a gente ficava rindo, porque foram coisas tão fantásticas que não tem como explicar, se a quantidade de dinheiro que veio, as viagens de graça que a gente fez, que vinham do nada, foi assim tudo muito maravilhoso, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com isso. Por isso que a gente indica tanto livro, né? Quem não gosta de ler, Nossa, agora verdade. vai aprender a gostar. O Rafa falou que não gostava de Mas ler, você agora sabe, ele gente, gosta. eu mesmo. Isso, é isso que eu ia falar. Eu mesmo não gostava de ler, gente. Eu achava saco ter que ler. Ai, gente, que preguiça, eu não gosto de ler. Eu gosto das coisas muito mais resumidas. Mas eu aprendi a gostar de ler lendo livros de abundância espiritual e livros de espiritualidade. Depois eu comecei a sentir interesse por autoestima, daí eu fui ler sobre Louise Hay. Olha quanto livro de prosperidade eu tenho. Que eu já li, ó. Mas um que fez, até vou mostrar pra vocês, um que fez, que me ajudou muito depois que eu li o livro da Abundância, e para mim foi um divisor também, que mudou meu pensamento sobre pessoas ricas, foi esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária, que é do T. Harv Eker. Ele é best-seller no Brasil, campeão de vendas, vendeu 1 milhão de cópias. O do Deepak Chopra também, As Sete Leis Espirituais de Sucesso, você lê em um dia, que é super fininho. Escrevo sim, Isabelle. Muito legal. E também para quem é importante trabalhar gratidão, que é um livro super legal da Louise Hay, que é Gratidão, em Estilo de Vida. Aqui tem todos os autores da Hay House, metafísicos famosos, falando sobre gratidão e como que eles trabalham com a gratidão. É super legal. Então, assim, a maioria deles foi a livro que me indicou. Então, eu leio bastante livros de abundância espiritual porque é necessário.
Foi até o que o escritor da Mente Milionária fala. Leia pelo menos um livro de finanças ou abundância espiritual por mês, para você ter na sua cabeça essa ideia mais fresca. Ele dá esse conselho no livro, no final do livro, como suporte, como dica. Ai, que é pra gente sempre se manter ali, mesmo quando tá crise, pra gente não entrar no emaranhado, né, da negatividade. Então é bom a gente estar sempre lendo. E quando a gente lê vários livros, mesmo que sejam um pouco repetitivos, mas de autores diferentes, entra na nossa cabeça de um jeito diferente. Porque é uma repetição diferente, tem um ponto de vista diferente, por isso que eu achei legal que os meninos estão com a gente dessa vez do plano, porque também a gente está trazendo ideias diferentes, cabeças diferentes. Então entra mais profundo no coração de cada um. Então, Sim, é quero. bem isso. Pode falar, Liv. Não é isso só o que eu queria falar. Eu só quero terminar, só falar uma coisinha, só pra gente terminar. Pode Tá enorme falar, hoje. pode falar. Aquele que se anima, né? Aquele que estuda os negócios, ele se anima. Tem um pedaço do Segredo da Mente Milionária que ele fala assim sobre pessoas que não se sentem merecedoras do dinheiro. Ele fala assim, eu não consigo, ele fala assim, eu não consigo imaginar, ele fala, as pessoas passando por uma esteira onde Deus carimba na testa delas. Merecedor, não merecedor, merecedor, não merecedor. Isso faz sentido pra você? Ele pergunta no livro. Porque realmente não tem sentido nenhum. Por que que Deus ia fazer algumas pessoas merecedoras e outras não? Por quê? Sendo que ele criou todos nós. Se ele criou todos nós, não tem sentido ele criar alguém que não é merecedor de ter alguma coisa. Então não tem nexo nenhum isso daí. Todos somos merecedores, não por uma questão de merecimento, mas por uma questão de direito de criação, direito de existência. Como filhos de Deus, nós temos direito a tudo que é de bom, a tudo que é lindo, tudo que é brilhante, próspero. Não é uma questão de merecimento, isso já está intrínseco dentro de você. O merecimento é o direito divino, é um direito divino. Então, isso de merecer, né? O que os anjos falam muito disso é que, para tirar essa craca da nossa cabeça, eles falam assim, mas repara, tem mais gente que, se você for olhar, eles não merecem ter dinheiro dos ricos. Olha os ricos. Se a gente for olhar, tem mais aqueles que parece que a pessoa não merece do que. Aí você vê pessoas que não têm nada e você fala, nossa, essa pessoa realmente merecia ter muito, porque é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa isso, aquilo. E não tem. Então é para vocês tirarem isso de que você tem que merecer, porque tá cheio de rico que não mereceria ter. E tem. Nossa, eu conheço muitos assim que não mereceriam e tem muito dinheiro. Então pensa nisso, fala, nossa, tem uns que não mereciam e tem, então eu também mereço. Então, tira isso de merecer, porque não tem a ver com merecimento, só tem a ver com a pessoa acreditar que ela tem direito, que acreditar que ela E merece, mas na verdade Deus não tá ela merece. botando, ó, vou dar para esse, vou dar. Porque senão Deus estaria endeusando dinheiro também. Claro! Pensei, o dinheiro é algo tão especial que eu vou criar aqui, então só os merecedores vão ter. Não, Deus não fez isso, porque tudo é essência divina. Para ele não tem diferença de te dar um pote de ouro, né? Que nem eu contei algumas histórias aqui. Uma senhora que tinha comprado, a vizinha da Kay lá, tinha comprado uma fazenda que já estava abandonada há muito tempo. E daí eles resolveram, era gigantesca, resolveram um lugar lá que eles queriam construir alguma coisa, uma shed, não sei o que, que eles queriam fazer ali, e encontraram uma caixa que era um pote, provavelmente de índios muito antigos, que nem tem como fazer um tracking do pessoal, cheio de ouro ali dentro do pote. Então, o que que faz essa pessoa encontrar? Porque, sabe, às vezes vem de uns lugares que a gente nem imagina. Aqui na minha cidade, estavam construindo um Walmart novo e encontraram ouro e o governo deixou eles ficarem, a pessoa que encontrou ficar com um pouco de ouro. Então, às vezes vem do nada, você está trabalhando lá de pedreiro e você encontra ouro e você pode ficar com um pouco do ouro para você. Então, as possibilidades são ilimitadas, não limita falando que tem que vir da loteria. Eu tenho uma cliente que veio fazer limpeza comigo e a Apo que ganhou na loteria fazendo o plano da Bundas. Mas eu não quero que a gente não comenta muito dessas coisas, porque eu não quero que vocês coloquem a expectativa na loteria. Não É, coloque a expectativa no seu trabalho, porque pode vir de uma outra coisa totalmente inusitada. Então, assim, brinca com o universo, né? Que as coisas maravilhosas exato. acontecem de um jeito assim que, nossa, eu não Acontece. acredito, olha de onde que veio, eu nem estava esperando isso.
É uma grande surpresa. Nossa, tem até mais uma coisa pra contar. É, ontem eu tava vendo meu guarda-roupa e percebi assim, nossa, minhas bermudas estão um pouquinho velhas, eu preciso renovar as minhas bermudas. Pensei comigo. Mas pensei também ao mesmo tempo, mas depois eu penso nisso, agora eu preciso focar em outras coisas. Que tava arrumando umas roupas pra doar e tal. Daí, hoje, quando amanheceu o dia, eu ganhei um monte de bermuda nova e bermudas de marcas que eu adoro, sabe? Tipo Calvin Klein, Gucci, todas marcas assim, bermudas que eu sempre que eu sempre admirei, sempre gostei dessas marcas. E só de eu pensar ontem que eu precisava renovar meu guarda-roupa no sentido de bermudas, eu ganhei bermudas novas hoje de presente. Então eu fiquei, nossa, mas eu pensei nisso ontem e não contei pra ninguém, sabe? Eu só fiquei com a ideia de que eu precisava trocar minhas bermudas. Eu ganhei 5 bermudas novas hoje, assim, tipo de lambuja. Que a Uau! pessoa, trouxe dos Estados Unidos, falou assim que lá serviu, né, chegou aqui no Brasil, deixou guardado lá, acho que por um mês na gaveta, ensacolada, a pessoa engordou, não serve mais pra ela, deu pra mim. E até essa caneta da Grécia, a pessoa também me trouxe essa caneta junto com outras coisas da Grécia e esqueceu de me dar alguns presentes. E só foi lembrar que tinha esses presentes que ela tinha trazido pra mim ontem. Daí No, ontem eu no, ganhei um monte de presente e... no meio do plano. Oi? Aí ele vai lembrar bem No no meio fim. do plano. Isso, a pessoa foi lembrar bem no meio do plano. Então olha pra vocês verem como as coisas vêm pra gente à medida que a gente vai expandir esse nosso contato com o nosso Deus interior. Então, eu achei muito legal isso das bermudas, porque realmente foi uma coisa que eu pensei, mas eu soltei. E aí o negócio aconteceu hoje e eu jamais esperava. Assim, de marcas que eu tava pensando em comprar, que eu gosto, e novíssimas, né? Sem uso nenhum. Então, fiquei muito feliz e muito grato. Ah, muito bom, amei. Então é isso que a gente aprova para vocês. Os lives estão cada dia maior. Maiores, não sei nem quanto tempo tá esse aqui já. Já tá, deixa eu ver. Começa Ah, não com, marca tempo. começa com 10 minutos, daqui a pouco tá uma hora e meia. Daqui a pouco tá 1 hora e meia. É, verdade. É, mas Verdade vem, mesmo. vem. A Verinha também passou por isso. Gente, eu ganhei uma caixa cheia de presente essa semana. Foi muita coisa. Sério? Ó, veio isso, veio roupas, tinha negocinho de casa, uma toalha de mandala, uma caixa lotada de presente. Nossa, que delícia, Ah, também que ganhei um bônus tudo. inesperado da empresa. Ai, Então, que é, chique. ganhei E é bônus tão de mil gostoso, gente, dólares receber presente. inesperado. E vem de lugares que a gente nem tá esperando, né? E vai vir. É igual comigo Enfim, também. A bermuda veio de um lugar que eu menos esperava. Nossa, jamais. então é isso, pessoal. Amanhã a gente vai voltar com a frase 25. Ó, estamos indo bem. Isso aí. E vamos ver se o Paulo consegue vir amanhã também com a gente. Se você quer Amanhã. con- Se você quiser contar experiências também, o pessoal gosta, porque a gente está carente de exemplos positivos, a humanidade está carente de exemplos positivos. Então, vem aqui, entra no live, a gente te chama no final para você contar essas experiências que nem a Verinha contou, a Marcela contou, a Paula contou. E você também pode vir. Já chamei 2 alunos mesmos, eles estão meio com vergonha. Vamos, vamos ver se eles se animam até o final do plano para vir falar com a gente as experiências deles. Então é isso. Que vocês tenham um sábado maravilhoso e amanhã a gente volta às 14 horas com o Plano da Prosperidade, frase número 25, né? Isso aí. Até amanhã. E Angel Blessing! Angel Blessing.